comentar com você neste vídeo sobre este suposto interesse do Galo pelo Diego Valdez, né? O jogador da seleção do Chile, gente, tá? E que atua pela equipe do América do México. De cara, eu digo pra vocês, é o reserva, né? Do América do México, neste momento. Tudo bem que é um jogador que o técnico da equipe mexicana utiliza em quase todas as partidas, tá? Em quase todos os jogos, o Valdez entra em campo para substituir, né? Algum jogador. Agora, também isso tem a ver com um detalhe muito interessante que faz parte das características do Diego Valdez. Agora, é um reserva, tá? A depender de como você olha para esta característica dele, você vai elogiar muito o Valdez. A depender de como você olha para essa característica dele, que eu vou pontuar aqui, você vai perceber que talvez o Valdez não seja mesmo este jogador tão interessante assim. Né? Vamos lá, ele está com 31 anos de idade, tá? Tem 1,79 m, né? É um jogador que tem uma característica muito interessante, já vou falar sobre ela, que é o fato de que ele atua como volante, né? Ele atua como volante, exatamente, um volante camisa 5, ele já fez essa função. Ele não faz necessariamente essa função hoje, mas já fez essa função em vários momentos, tá? Ele atua como um volante camisa 8, o que a gente chama aqui de segundo volante, isso. Geralmente, ele pode atuar como um camisa 8 também, tá? Ele pode fazer o trabalho de um 10, ele pode fazer o trabalho de um 10. Ele pode trabalhar no lado do campo, ele pode sim ser colocado, amigos e amigas, no lado direito do campo, como porteiro, né? Pelo setor direito. Ele pode ser colocado pelo setor esquerdo também, ele pode ser colocado pelo setor esquerdo, como ponteiro pelo setor esquerdo. O que mais? Ele pode ser colocado como 10. Já falei? Não falei? Tô falando. Ele pode também ser o camisa 10 do Galo. O que mais? Teve jogo já em que o Valdez foi colocado na lateral. Teve jogo já em que o Valdez foi colocado de camisa 9, de centroavante. É isso mesmo, tá? Já foi colocado, inclusive, de centroavante, tá? Então, essa é a grande característica do Valdez, né? Que faz com que ele entre em quase todos os jogos nos quais ele começa no banco de reservas, que são quase todos, né? Tem um ou outro aí e tal, mas em geral, de cada 949 jogos, em 948 jogos, ele entra, ele começa a partida no banco de reservas atualmente, tá? Então, é um detalhe interessante o fato de que ele entra em todas as partidas no segundo tempo. Por quê? Porque como ele joga em várias posições, né? O técnico o vê como uma peça interessante para ser colocada ali no lugar de um jogador de inúmeras posições, tá? Então, ele acaba sendo opção para várias posições. E é por causa disso que ele entra em quase todos os jogos. Esta é uma característica bastante interessante do Valdez. Como eu disse, se você olhar, a depender de como você olha, você vai achar isso espetacular. A depender, contudo, de como você olha, você vai achar isso aí bastante complicado. Por quê? Se ele é o cara que consegue fazer de todo mundo, né? Por que ele nunca entra também como titular? Porque, veja, quando a equipe pede um outro jogador, o técnico não coloca o Valdez necessariamente no lugar, né? Se ele pode atuar em várias posições, né? E considerando que de cada 5 jogos, a equipe em geral, né, em 4 deles, tem pelo menos um desfalque, né? Pelo menos é isso que acontece com a equipe do América do México. Por que o Valdez não começa as partidas, então? Né? Então, a depender de como você olha para a situação, você vai achar que, pô, o cara pode jogar em todas, e o cara sempre é reserva, mesmo assim, mesmo quando alguém falta, alguém não tá jogando, um titular tá de fora, por cartão, por lesão, o Valdez continua no banco, é isso? Pô, que jogador é esse? Dependendo de como você olha, você vai achar que ele é interessante. O fato é, como é que ele entrega quando ele entra nessas posições todas? Na minha opinião, foi isso que atrapalhou muito a carreira do Valdez, que era um jogador que trabalhava, na minha opinião, muito bem como um camisa 8, tá? Que podia fazer o trabalho de um 10, mas que pouco a pouco, na verdade, assim, começou a ser jogado em todos os lugares do campo. Eu acho que isso aí, na verdade, atrapalhou muito mais do que ajudou o Valdez. De certa forma, ele consegue sim fazer um trabalho mediano, não é um jogador desprezível, não, é um jogador que tem uma habilidade, tem uma condução boa, tem um passe bom, né? Consegue se associar, isso é muito importante, muito bem em vários locais do campo, com os jogadores que atuam naqueles locais do campo, né? Então ele tem ali algumas boas características, tá?
Mas quando a gente olha para o Valdez, eu tô tentando me lembrar aqui de algum jogador, só me vem na cabeça o tal de Wilson Mano do Corinthians. Meu Deus do céu, como eu tô velho, né? Enfim, eu deveria lembrar de jogadores do Galo, né? Mas o fato, gente, na verdade, é que ele faz quase todas as posições, mais ou menos. Ele faz quase todas as posições, mais ou menos. Então, o Valdez não é o cara que muda o jogo. Não é o cara, portanto, que muda uma equipe de patamar. Não é o cara que vai fazer acontecer. É o cara que vai quebrar um galho. Pra quê o Galo quer um jogador desse? Pra quê? Pode dar certo? Pode. Ele pode chegar e o Cuca, né? O Cuca ainda é técnico do Galo ainda, né? Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Né? Então, ele pode chegar na cidade do Galo e aí o Cuca é o técnico ainda, né? O Cuca, vamos lá. O Cuca, eu achei que ele já tinha terminado a carreira dele. Aí ele ainda é técnico. Ah, tá. Não é mais um ex-técnico de atividade, é técnico ainda, né? Tá bom, tudo bem. Então, o ex-técnico, quer dizer, o técnico de atividade, o Cuca, pode achar que o Valdez é um jogador para atuar do lado direito e só colocá-lo ali, de repente funciona. Ou no lado esquerdo, né? Funciona. Agora, o fato é que o que ele vem entregando ultimamente mostra que ele é só um jogador mais ou menos. É só um quebra-galho. E quando vai quebrar um galho, nem sempre quebra. Né? Este é o problema. Nem sempre, quando vai quebrar o galho, quebra o galho. Nem sempre quebra. Né? Então, na verdade, assim, pra que o Galo precisa de um jogador desse, gente? E por que cargas d'água? O Galo vai se interessar por um jogador desse? Meu Deus, o que acontece com o mundo do futebol brasileiro, né? Cujos dirigentes nunca deixam de lado essas relações promíscuas, vagabundas, pornográficas com empresários. Por que não deixam? Meus amigos e minhas amigas, vocês que não estão muito por dentro do futebol, por dentro dos clubes, né? Eles não largam os empresários porque as relações promíscuas, né, as relações vagabundas, libidinosas que eles têm com os empresários, faz com que eles ganhem alguma coisa com isso, né? Porque o dirigente de um clube vai favorecer o empresário do nada, eles ganham. É que o empresário coloca dinheiro ali e tal, na base e tal. Não, já superou isso daí. Não é nem isso. Hoje é muito complicado você ter, por exemplo, uma SAF, né, em que essas coisas funcionam dessa forma. Gente, é o lance de que o jogador custa 2 milhões, tá? Custa 2 milhões, custa 4 milhões, custa não sei quantos milhões, e parte desses milhões vai para um lado e vai para outro. É isso, muitas vezes é isso. Ninguém fala disso, né? Mas é isso. É isso, tá? O jogador que deveria custar 2 milhões que custa 5, o jogador que deveria custar 3 que custa 4. É isso que acontece, tá? Energia, se foi, peço perdão por isso, tá? Voltou. É por isso, gente, tá? E aí, a diferença, né? A diferença, se ele custa 3 e na prática o clube paga 4, entendeu, né? Não preciso desenhar, né? É isto, Josa Novaes. O que acontece com o Galo, eu não tô falando que é. Eu não tenho provas. Eu sei que isso acontece. Eu já vi com os meus olhos, né? E isso certamente acontece. Você não desconfia que acontece? Né? Então a gente tem... eu não diria para você que a corrupção está presente hoje no Galo através desses senhores aí, né? O que eu diria para vocês é que o modus operandi desses senhores aí é muito semelhante ao modus operandi de alguns senhores que ganham dinheiro por fora. É daí que aparecem jogadores esquisitos, estranhos, que ninguém sabe de onde vêm, inexpressivos, decadentes e tudo mais. É daí que surgem esses jogadores no seu clube do coração. É por isso que aparece jogador estranho no seu clube do coração. É isso, gente. Né? Será que é por causa disso que há o interesse pelo Diego Valdez? Vamos presumir que não, né? Vai ver, eles fizeram um estudo, né? O Siga encontrou o Diego Valdez. Eita, nossa senhora. Vamos imaginar que eles encontraram, o Siga encontrou a qualidade do jogador e entregou o jogador ali para o dirigente. Esse é o cara. Para mudar nada. Esse é o cara que não muda nada. Esse é o quebra-galho que não quebra nada.
Aí os caras falam, pô, é isso que é esse cara que a gente quer, o quebra-galho que não quebra nada. O cara que não muda nada. É esse cara, vamos contratar. Vai ver, o Siga apresentou. Vai ver não, né? É meu palpite. Siga nem sabe disso daí. Hã? Mas enfim, vamos imaginar que sim. E que aí fizeram um estudo detalhado e entenderam que o jogador tem características que podem mesmo ser muito úteis para o Galo. Se for assim, desejo sorte. Se consultado fosse, né? A minha avaliação, vá procurar jogador, né? Que presta. Galo é clube grande, tem que se preocupar com o jogador decisivo, que mude o destino da equipe, e não quebra galho da vida, e não um jogador que ninguém quer. É isso. Portanto, eu diria para vocês, show, Diego Valdez, né? Reserva do América serve para o Galo por quê? Reserva da seleção do Chile, reserva do... Para que serve para o Galo? Porque o que o Galo quer com esses jogadores? Não dá. Aliás, a reserva da seleção do Chile em virtude de ser um jogador há muito tempo acionado, né? Porque mesmo pelo que ele joga hoje, a despeito da seleção do Chile hoje ser um lixo, né? Ainda assim, ele sequer deveria merecer a convocação. É isso, gente. Infelizmente, lamento informar. É isso.